Cara, eu achei uma coisa legal que você falou, Manuel. Um pouco atrás aí. Vamos conversando, bate pau, abençoado, fica tranquilo. Um pouquinho pra trás aí, essa preocupação sua de não ser aceito pelas pessoas. Diferente. Mas de que as pessoas não tenham resistência a você. Né? Como cristão, como pessoa. Né? Eu tenho essa preocupação igual você, cara. Não sei se é porque nós dois somos meio pra frente, às vezes, né? No pensamento, ministérios diferentes, né? Chamados diferentes, idades bem diferentes, épocas bem diferentes. Mas eu penso igual você, sim. Eu me identifiquei com o que você falou. Essa preocupação de, pô, o cara não conversa comigo, né? Né? Por que será? Então eu tento aproximar. Né? Às vezes é o perfil. Né, da pessoa que não te conhece. Né, porque hoje em dia tem pessoas que são poucos, se comunicam poucos ou não gostam. Eu sou uma pessoa que abraço já. Né, se encontra na rua, abraça, profeta, é abençoado. Mas eu tenho essa preocupação igual você. Eu tenho, sabe, um pouco de resistência com pessoas cristãs, que eu sei que são do meio cristão de várias correntes evangélicas aí, tem de todo tipo, né? Sim. Que não tem essa preocupação, cara. Às vezes, o cara tá falando mal dele, o ímpio, né, vamos dizer, o ímpio tá falando mal dele, ele não é um bom profissional, ele não é um bom aluno, não dá essa história, importa o que Deus acha de mim e o que eu acho de mim mesmo. Não funciona, né? Não. Em escola também acho que não, é mesmo esquema também, né? Mesmo esquema. Tem muito disso, cara? Tem. Infelizmente tem. Sabe que a resistência, eu vou falar pra você, eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha, assim. Às vezes, eu sinto mais resistência com os irmãos de fé nos ambientes de trabalho ou externo à igreja do que com os irmãos do que do pessoal que não é da igreja. Né? Assim... Infelizmente, isso é algo que tem tomado conta e se alastrado não somente nas igrejas do Brasil, mas em todas as igrejas, assim pode ser. Sim. Se assim pode dizer, é que a gente sofre mais rejeição dentro da igreja do que fora. A gente é mais criticado dentro da igreja do que fora. Quem é que posta uma fofoca de um crente? É um ímpio? É o próprio crente. Perfeito. Quem é que tira print de uma conversa de um cristão que caiu em adultério? É um ímpio? É um próprio crente. São ovelhas, são lobos disfarçados de ovelhas. E, infelizmente, essa raça tem tomado conta das nossas igrejas, tem adentrado, invadido as nossas igrejas. E muitos que não têm uma visão espiritual não identificam. Eu tenho muita gente que eu conheço, Eu falo na lata, você sem vergonha, hein, rapaz? Sim. Você não tem visão. Você sabe o que você está fazendo com a sua vida espiritual? Você sabe o que você está fazendo com você? Você sabe o que vai acontecer? Porque... abrindo esse leque, vamos lá. Quando era mais novo, quando eu comecei o projeto, eu era muito daquele de jogar na cara. Eu era muito desse, você vai pro inferno, sim, se você fazer isso. E foi graças a esse projeto que eu soube administrar e maneirar as minhas palavras e a forma de comunicar às pessoas. Porque tem pessoas que, se você fala de uma forma grossa, ela se ofende. Sim. Eu entendo. Mas tem pessoas que você tem que falar dessa forma para que abra o olho dessa pessoa. Sim, tem pessoas sem vergonha. Eu vou falar. Tem pessoas sem vergonha que, se você não fala, ele continua no mesmo erro. Tem pessoas safado, sem vergonha, que, se você não fala na cara... Tem que confrontar, né? Tem que confrontar. Se você não confronta e passar a mão na cabeça, não vai dar certo. Mas tem pessoas que você deve falar com maneiras certas, formas específicas, detalhadas, que não é uma história. Cada um tem uma história. Perfeito. Cada um tem um significado. Cada um tem o seu segmento. Porque... eu vou falar disso, deixa mais pra frente. Porque a gente critica muito as pessoas Sim. que erraram, que pecaram, que caíram, mas a gente não procura entender o contexto. Perfeito. A gente não procura... Isso aqui é interessante... Eu estou estudando na teologia sobre os discípulos de Jesus. E uma dessas aulas a gente falou sobre Judas. Inclusive, eu já falei na escola, tá? Que o Edivaldo, para não deixar eu mentir. Inclusive, a gente falou sobre... A gente critica muito Judas. Judas foi o traidor. Judas foi aquele que traiu a Jesus, depois se matou, fez muita coisa errada. Sim, Judas foi o traidor. Judas foi aquele que pecou contra o Senhor. Denunciou ao Senhor. Sim. Mas a gente não procura entender o contexto. A gente foi estudar sobre Judas. Judas era o único que não era da terra da Galileia. Judas era o único que veio de fora. Então, isso abre um leque para a gente pensar nos dias atuais. Uau. Quando a gente recebe alguém de fora,
qual é o nosso comportamento como cristão? Será que a gente rejeita? Será que a gente recebe essa pessoa? Porque por mais que Judas fosse um discípulo, tivesse o cargo de discípulo, mas entre a rodinha dos discípulos, Judas era o rejeitado. Em todas as passagens, em todos os testemunhos, você vai ver que Judas era o que mais ficava no canto. Você sempre vai ver os discípulos entre si, entre eles, em seus milagres, em seu prodígio. Judas era o único que você vai ver no canto. Judas, ele era o mais rejeitado entre os discípulos. E quando a gente vai parar para pensar e estudar sobre a história dele, qual era o sentimento dele entre os discípulos? Rejeitado? Qual era o sentimento? Não estou passando a mão na cabeça de Judas falando, não, o que Judas falou tem base. Não, foi errado, sim. Mas a gente deve entender o contexto, a história. A gente deve saber da onde aquela pessoa veio. A gente deve pensar para falar antes da vida dos outros. Porque a gente critica muito. E trazendo para os dias de hoje, já cortando você, contextualizando se a palavra é correta, hein? O rapaz aqui tá voando baixo, hein? O que a gente vê muitas vezes no nosso dia a dia, né? Pessoas que chegam novo na igreja, chegam novo no ambiente. Fica à vontade, Emanuel. Fica tranquilo. É tudo nosso aqui. Fica novo na igreja, novo no ambiente. E às vezes elas são escanteadas, né? Elas são colocadas, às vezes, vamos dizer assim, são, digamos assim, menosprezadas, né? E isso que você falou é muito sério. Sim. A gente conhecer a história das pessoas, entender de onde venho, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Você como jovem, né? Como um jovem pregador da palavra de Deus, tem uma base bíblica boa, tá na escola, tá na igreja, tá em vários ambientes, e você vai se deparar com situações parecidas que você citou. Até dentro da minha igreja, assim, da igreja do esqueci o nome dele. Do Edivaldo também não é diferente. Falta esse olhar clínico para entender também. Pegando esse gancho, né, de Judas que você falou, que sempre estava escanteado, né, não passando pano para ele de forma alguma. Mas a gente trazendo para o olhar nos dias de hoje, é importante que nós entendamos. Porque pessoas estão suscetíveis a erros, a tentações, a pecados. Sim. Entendeu? Inclusive. E não passando pano para os erros, para tentações e os pecados. Mas precisamos acolher, precisamos trazer, entender, compreender. Às vezes a criação dele não é a mesma que a sua. Não teve o pai que você teve, não teve a mãe que você teve, não teve os irmãos que você teve. Você é o caçula, não é? Sou o caçula. Então, e às vezes precisamos entender. Sim. Entendeu? Segue aí, continua aí. Fique à vontade. Pra gente terminar de falar sobre Judas. Sim, vai lá. Judas, pelo fato de ele ser o mais rejeitado entre os discípulos, o único que ele tinha mais proximidade foi Jesus.